Só, há pouco tempo atrás eu trabalhava de carteira assinada e recebia aí cerca de R$ 800 para trabalhar o dia inteiro. Hoje eu trabalho pela internet fazendo vídeos onde eu nem preciso aparecer, e olha só quando eu consigo por dia, tá? Hoje são 10 horas da manhã, né? 10h50 da manhã eu já consegui R$ 150. Ontem eu consegui 330, dia 23 foi 816, 695. Nos últimos 7 dias, eu tô com esse valor aqui. Nos últimos 15 dias, eu consegui esse valor aqui, e fora outra plataforma que eu trabalho também. Se você quiser aprender como que você pode fazer isso também, vou deixar um link abaixo desse vídeo, basta você clicar lá que vai ter todas as informações, beleza? Valeu! Olá, muito boa tarde para você. Hoje o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, querendo manter viva a esperança de terminar esse Brasileirão com título, né? Assim como aconteceu no anterior. Já já notícias do Flamengo para você. Mas antes vamos falar do Vasco e da boniteza do futebol do Benítez. Toda a beleza do Benítez passando na sua tela? Não tem nada a ver com isso. A beleza é outra, a do futebol dele. Martim Benítez! Martim Benítez! Voltou voando ao time do Vasco, Martim Benítez! O argentino voltou para o lugar onde se sente bem, à vontade. Mesmo assim, precisa de tempo. A reestreia foi discreta na derrota para o Coritiba. Saiu do banco e nada pôde fazer. Não jogou contra o Bragantino, ficou fora para melhorar a forma física. E o resultado do time foi péssimo. Foi contra o Atlético Mineiro que ele desabrochou. Mostrou as virtudes que em pouco tempo encantaram a torcida do Vasco. O ponto de virada se deu em grande estilo, numa grande jogada coletiva, na sintonia fina de uma grande dupla. Um lindo gol de Germancano! Tá jogando bola o Benítez. 29 jogos, 3 gols e 4 assistências. Esse é o resumo do Benítez no Vasco, contando 2020 e 2021. E esses números até poderiam ser melhores, não fosse aquela saída em dezembro. Mas até que a equipe se virou bem sem ele, porque venceu 2 de 4 jogos no Brasileirão. Um mês depois, o retorno foi comemorado, principalmente por Germancano. E dá para entender pelos números também, porque dos 23 gols do Cano, o Benítez participou diretamente de 8 deles. Benítez faz bem a Germancano. Com a parceria do meia, a pontaria do atacante melhora. Olha esse dado no Brasileirão. Jogando com o amigo, Cano precisou de menos de 3 chutes para fazer um gol. O crescimento do Vasco nos 2 últimos jogos tem tudo a ver com eles. Contra o Palmeiras, Benítez marcou pela primeira vez desde que voltou para o clube. Como negar a falta que ele faz? É um jogador criativo, né? Tem muito repertório. Realmente é um jogador diferente que vale o investimento do Vasco. O Vasco abriu 4 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento, o Bahia, justamente o adversário de domingo em São Januário. Temos aí confrontos diretos, temos jogos importantes. Nós estamos jogando contra equipes grandes, não estamos tendo medo de jogar contra equipe grande, isso é muito bom. Estamos evoluindo. Vanderlei Luxemburgo levou o grupo para Atibaia, no interior de São Paulo. A equipe só volta para o Rio no sábado. Dias para caprichar nos detalhes. Tá bonito, tá Benítez. Outro que tem entrado muito bem no time é o Gabriel Peck, né? E aí fica a pergunta, será que o garoto merece uma vaga no time titular? Papo pro podcast GE Vasco, ouve lá no ge.globo/GE Vasco ou nas principais plataformas de podcasts. O Fluminense está prestes a perder mais uma joia das suas categorias de base. O Marcos Paulo vai jogar no futebol espanhol. Mas ainda não está certo se o atacante segue para a Europa agora ou só no meio do ano. O atacante Marcos Paulo assinou um pré-contrato de 5 anos com o Atlético de Madrid e vai deixar o Fluminense em junho. O clube chegou a fazer propostas de renovação ao jogador no ano passado, mas não houve acordo. Marcos Paulo é considerado uma das grandes joias reveladas por Xerém nos últimos anos. A diretoria apostava na venda dele para aliviar as finanças do clube. A expectativa era conseguir no mínimo 10 milhões de euros,
mais de 65 milhões de reais na próxima janela de transferências no meio do ano. Apesar da negociação frustrada, o Fluminense vai ter direito a receber cerca de 3 milhões de reais do Atlético de Madrid através de um mecanismo da FIFA conhecido como compensação por treinamento. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que ainda existe a possibilidade de Marcos Paulo se transferir no começo desse ano. Essa liberação imediata ainda esbarra em valores e na tentativa do Fluminense em manter um percentual do atleta de olho em negociações futuras. Nas redes sociais, Marcos Paulo já virou seguidor do Atlético de Madrid e de alguns dos principais jogadores da equipe, como o uruguaio Luizito Soares e os brasileiros Renan Lodge e Felipe. Nesse fim de semana tem vôlei de praia ao vivo na Globo. No próximo domingo, o Verão Espetacular recebe as campeãs da areia. 2 disputas entre duplas e um desafio entre quartetos de vôlei de praia do Brasil e do mundo, nas areias do Rio de Janeiro. Botaço! Vira, Brasil! Reencontro quente da campeã olímpica Laura Ludwig da Alemanha e da brasileira Ágata, medalha de prata na Rio 2016. É domingo no Esporte Espetacular. E no próximo bloco, as informações de Santos e Palmeiras que decidem a Libertadores no sábado. E o Flamengo quer manter a invencibilidade de 7 jogos contra o Grêmio. E ainda um papo muito legal entre Flávio Canto, Diego Hipólito e o ginasta Caio Souza, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em julho. Hoje tem Flamengo e Grêmio, é um jogo adiado da 23ª rodada. Você pode ver ao vivo no Premiere, às 8 da noite. Bateu o Gabriel bateu! Gol! Tá aí um jejum que deve incomodar o Renato Gaúcho. O Flamengo não perde para o Grêmio há 2 anos. Foram 5 vitórias e 2 empates nos últimos 7 jogos. O meio-campo do Fla para logo mais na arena do Grêmio deve ter Gerson e Diego um pouco mais recuados, Arrascaeta na esquerda e Everton Ribeiro? Everton Ribeiro nesse tom de dúvida mesmo. Um dos principais nomes do time, o meia, é pretendido pelo Al Nassr da Arábia Saudita. Um desejo que já dura um tempinho, viu? A primeira proposta do clube árabe para contar com o jogador foi feita em agosto do ano passado. 4 milhões de euros, oferta que foi recusada. No início desse ano, outra investida e desde então os clubes negociam. No planejamento de 2020, o Flamengo contava com premiações maiores na Libertadores e na Copa do Brasil, mas caiu cedo nas 2 competições. Só que recentemente acertou a saída dos atacantes Lincoln e Yuri César, que estava emprestado ao Fortaleza. Vendas que aliviaram o caixa e deixam o clube em uma condição melhor para negociar. O Flamengo pretende receber cerca de 45 milhões de reais com a venda e mais 20 milhões por metas alcançadas pelo clube árabe, que tem até o fim do dia para decidir se aceita ou não a contraproposta do Fla. O elenco também pode sofrer outra baixa. O Al Ain, também da Arábia Saudita, quer contar com o Michael por empréstimo de 6 meses. Dia importante para as finanças do clube e dia importantíssimo para o time no Brasileirão. Uma vitória fora de casa sobre o Grêmio hoje à noite deixa o Flamengo a 4 pontos do líder internacional. Lembrando que Fla e Inter se enfrentam na penúltima rodada. Falar de Botafogo, olha a situação lá, ó. Lanterna do Brasileirão, quase rebaixado, só joga na terça-feira contra o Palmeiras, que vai estar de ressaca, né? Da final da Libertadores, ou comemorando o título ou lamentando o vice. E a barca de dispensas já está partindo no Botafogo, meio-campo Éber Bessa. Chegou ao clube em outubro, fez só 7 jogos, teve o contrato rescindido. Falando de Palmeiras e Santos de novo, vão decidir o título da Libertadores sábado no Maracanã e a Júlia Guimarães tem informações dos times pra gente.
Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Santos e Palmeiras vão fazer hoje à tarde o penúltimo treino antes da grande final da Libertadores lá no Maracanã. Os dois times estão hospedados em hotéis aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Palmeiras tem um treino marcado para as 4 da tarde no estádio Newton Santos e o técnico Abel Ferreira vai começar a definir a equipe. Ele tem uma grande dúvida que é no ataque. Se ele escala o Rony ou o William. O Rony que está recuperado de dores musculares e é um dos grandes nomes do Palmeiras na competição, um dos artilheiros com 5 gols, tem 7 assistências também e a tendência é a de que ele seja o titular. O Santos vai treinar às 4h30 da tarde no CT do Fluminense. Vai ser o segundo treino do Santos aqui no Rio de Janeiro. E a grande dúvida do Cuca é no meio-campo, o volante Alisson está recuperado da Covid, treinando normalmente desde segunda-feira. Ele deve voltar ao time como titular, ele que é um dos grandes líderes desse elenco do Santos. Os jogadores estão muito ansiosos e super preparados para essa grande final, assim como os treinadores, né? O Cuca vai em busca do seu segundo título de Libertadores e o Abel Ferreira quer levantar a primeira taça da carreira como treinador. A gente vai ver uma reportagem especial agora do Renato Cury sobre o Cuca e o Abel Ferreira. Um técnico português em início de carreira, na busca por seu primeiro título. Um treinador brasileiro multicampeão, consagrado, com a chance de ser bi da Libertadores. Aparentemente, dois comandantes bem diferentes chegam à final da competição mais disputada da América do Sul. Mas o trabalho dos dois tem similaridades e coincidências. Cuca foi contratado em agosto de 2020, depois da demissão do português Jesualdo Ferreira. Jesualdo, aliás, considerado por Abel Ferreira um dos seus grandes mentores. Assim como o Cuca, Abel também foi contratado com os campeonatos já rolando. Ele chegou em outubro, com um monte de mata-matas pela frente, jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores. Em pouco tempo, conseguiu inserir seu estilo e levou o Palmeiras às 2 decisões. Cuca e Abel têm mais em comum. Dá para ver claramente as mãos dos dois em seus times. No Santos, Cuca bancou Caio Jorge, de 18 anos, como titular. Deu certo. Caio Jorge é o artilheiro do time na Libertadores com 5 gols. Para mim é um paizão, não só para mim, como para todo o grupo. Ele ajuda bastante os jovens, está sempre aconselhando a gente, tranquilizando em momentos difíceis. E o Cuca me ajudou bastante desde que eu subi. Lucas Braga também foi a aposta do Cuca. Hoje é titular absoluto e peça importante. Com um elenco menos badalado, o trabalho do técnico do Santos é valorizado e exaltado, dentro e fora de campo. Os caras, além de dar a vida, ter a dificuldade financeira que a gente tem, em todo sentido, e indo para uma final de Libertadores, é um sonho que está sendo realizado, né? Essa relação próxima com os jogadores também é uma característica de Abel Ferreira. Aos 42 anos, fala a mesma língua dos atletas. Gosta de ser coadjuvante. Quando perde, assume a culpa. Quando ganha, exalta o elenco. Fui muito bem recebido. Eles é que me receberam bem. E se há aqui alguém que tenha ajudado alguém, são eles que me têm ajudado a mim. Workaholic, trabalhador ao extremo. Mora no CT do Palmeiras desde que chegou. Tem condições para morar aqui. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar. É o principal responsável por ter recuperado o futebol e a confiança de peças, agora fundamentais. Rony e Rafael Veiga. Intensidade e velocidade são marcas registradas do trabalho do português. A final da Libertadores é uma ótima oportunidade para os dois técnicos. Cuca, em 2018, teve uma passagem boa, interrompida por um problema de coração. De volta, conseguiu provar que faz parte da primeira prateleira de técnicos brasileiros. Abel Ferreira tem a chance de repetir o feito do compatriota Jorge Jesus e colocar o nome dele para sempre na história do futebol brasileiro e sul-americano. A noite foi de homenagens a Kobe Bryant. O acidente de helicóptero que matou o ídolo do Los Angeles Lakers, a filha dele e mais 7 pessoas, completou 1 ano na terça-feira. Além do minuto de silêncio, a imagem de Kobe e Gianna apareceu no tênis de alguns jogadores. Esse aí é do Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. O líder da Conferência Leste enfrentou o Lakers, então líder do Oeste. LeBron James foi o cestinha da noite com 34 pontos. Só que o Philadelphia levou a melhor num jogo disputado. Tobias Harris marcou essa cesta aí a 2 segundos do fim, 107-106. E os Lakers perderam a liderança para o Utah Jazz, que venceu o Dallas Mavericks.
Oi pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e os organizadores dos Jogos de Tóquio conversaram hoje por videoconferência e depois dessa reunião, os executivos do comitê local garantiram ter ouvido do COI que o apoio à realização do evento é total. Ficou marcado um novo encontro no mês que vem, incluindo a governadora de Tóquio, para reavaliar cenários, mas que o cancelamento das Olimpíadas e Paralimpíadas não está em discussão. O comitê organizador também reafirmou que a vacinação não será pré-requisito obrigatório. A imunização aqui no Japão começa no fim de fevereiro. Na semana que vem, Tóquio vai divulgar parte do código de conduta a que os participantes serão submetidos durante as competições. Com números ainda altos da pandemia e restrições a viagens internacionais, o pré-olímpico mundial do nado artístico, marcado aqui para a capital japonesa e que classifica 3 equipes e 7 duetos para os Jogos, foi adiado do início de março para maio. Agora, os primeiros eventos teste do calendário 2021 estão programados para abril. E hoje a gente volta com o nosso quadro Gambatê, que foi gravado antes da pandemia. É um papo do Flávio Canto, com um atleta estreante em Olimpíadas e também com um medalhista olímpico. Um treinamento implacável que dura anos. Infância e adolescência bem diferentes do normal, tudo em nome de um sonho: estar nos Jogos Olímpicos. É o caso do ginasta Caio Souza. Em Tóquio, ele vai estrear nas Olimpíadas. Antes da pandemia, chamamos Diego Hipólito, medalha de prata na Rio 2016, para dizer ao Caio Ganbate, que em japonês significa faça o seu melhor. Caio Souza, depois de um 2019 inesquecível, primeiro brasileiro campeão pan-americano individual geral, brilhou no Pan de Lima. Como é que tá o coração, meu amigo? Expectativa alta, né? Eu cheguei bem próximo do Rio de 2016. No início desse ciclo eu coloquei na minha cabeça que eu iria participar dos Jogos. 2 meses antes dos Jogos Pan-Americanos eu operei o meu pé. E a hora que eu vi a bandeira sendo hasteada, muita coisa passou ali, sabe? De todos os dias de treino, de sofrimento, de dores, aquele momento valeu a pena. Saber que tudo que eu fiz valeu a pena. Fui recompensado. O PAN ali foi bem marcante, assim. Quando o Caio foi campeão pan-americano, cara, eu fiquei tão emocionado. As pessoas não têm noção da proximidade que eu tenho com o Caio. E, o Caio é o cara mais dedicado que existe na seleção. Assim, não tem nem comparação. Bom, eu cheguei, não precisa apresentar. Diego Hipólito, medalha de prata, olímpica, multicampeão, prazer, Diego. etc. Desde que ele tinha 7 anos de idade, ele treinava comigo. E é um cara que eu vejo que sempre treinou muito. O Diego, para mim, talvez seja o exemplo mais impressionante, seguramente um dos mais impressionantes de persistência. Eu diria que quase ninguém imaginava que aquilo ainda fosse possível, né, Diego? Eu nunca deixei de acreditar. E ninguém mais acreditava na seleção. Cara, a gente tem uma tradição aqui no nosso quadro, que o nosso convidado, ídolo, medalhista olímpico, traz a sua medalha para inspirar. Que eu esqueci. E ele esqueceu. Então vai com a minha mesmo. Então, para a gente manter a tradição do quadro que a gente está trazendo, que traga inspiração para você, meu amigo. Posso dar um beijo nela? Por favor. Coloca ela, Caio. Vai vir. Eu coloquei a do Tandy e veio. Vai vir. O Diego esqueceu a medalha, mas não esqueceu o mangá não, né? Não. Ó, Ganbate. Nossa. Isso aqui vai ficar na... Esse é um mangá japonês. Significa Ganbate, o nome do nosso quadro, dê o seu melhor. Pode ter certeza que eu vou fazer isso, cara. Isso aqui vai ficar na entrada e saída da minha casa. Boa sorte pro Caio, né? Que ele se inspire nesses caras aí, ídolos, medalhistas olímpicos, Flávio Canto.